pareça, quando nós estudamos a palavra de Deus, Jesus falou de novo nascimento para um homem que era religioso. Jesus falou de novo nascimento para um homem que era estudante de teologia, teólogo, o homem conhecedor da lei, o homem que tinha uma vida decente, o homem que era mestre em Israel, o homem que era membro do mais importante partido religioso da sua nação, o homem que frequentava a sinagoga, o homem que entregava o seu dízimo. Mas o texto é claro em afirmar que este homem, com tudo isso, estava perdido, estava sem esperança. Mesmo com todo o conhecimento teológico, Nicodemos estava caminhando a passos largos para o inferno. Só que algo aconteceu com esse homem, porque ele teve um encontro marcante que mudou a história da sua vida para sempre. E ele experimentou de verdade o que era nascer de novo. É por isso que nesta noite de festa, em que estamos celebrando os batismos e também celebraremos a ceia do Senhor, eu quero pensar com os irmãos sobre este tema: batismo, uma confissão pública de um novo nascimento. Vamos falar juntos? Batismo, uma confissão pública de um novo nascimento. A primeira lição que eu vejo nessa história bíblica, e eu posso trazer para a nossa realidade nesta noite, é que o batismo é uma confissão pública de um novo nascimento, porque todas as pessoas que passaram pelas águas, como você também passou, todos nós reconhecemos que não temos poder para mudar a nossa vida. Eu e você jamais poderíamos mudar a nossa vida por nós mesmos. Se você olhar no versículo 1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Meus queridos irmãos, se vocês observaram no final do capítulo 2, antes deste encontro com Jesus aqui com Nicodemos, no capítulo 3, vocês encontrarão uma narrativa em que diz que algumas pessoas começaram a crer em Jesus Cristo, mas somente por causa dos milagres que Jesus realizou, somente por causa dos sinais. Veja na sua Bíblia, João, capítulo 2, verso 23 a 25. Diz assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Creram por causa de quê? Dos milagres, dos sinais. Mas o mesmo Jesus, ou seja, o Senhor dos milagres, não confiava neles. Por quê? Porque a todos Jesus conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Irmãos, isso é incrível. Antes desse encontro com Nicodemos, Jesus estava ali fazendo milagres, as pessoas crendo em Jesus, e o incrível é que Jesus conhecia o coração de cada uma daquelas pessoas que estavam dizendo, eu creio em Jesus. Só que o próprio Cristo, o Senhor da glória, não acreditou na profissão de fé deles. Por mais que eles falassem que tinham crido em Jesus, Ricardo, Jesus, que é o Senhor, que sonda os corações, não acreditou, não confiou na confissão deles, não pôde levar a sério aquilo que ele estava falando, porque todos estavam falando aquilo de boca para fora, apenas porque estavam anestesiados diante de uma ação fenomenológica de Cristo. Jesus olhou a alma de cada um. Jesus sabia que ali estavam pessoas apenas meras religiosas. E provavelmente, acredita-se que Nicodemos estava ali também. Nicodemos estava no meio daquelas pessoas que também estavam ali, vislumbrado com o milagre, com os sinais de Jesus. Tanto que logo depois desse episódio, ele procura Jesus de dia ou de noite? De noite. E ele fez de noite por quê? Porque no seu coração, ele sabia que havia dúvida, será que Jesus realmente é o Messias que a gente esperava? Então ele temia que as pessoas pudessem reagir e começar a falar, mas você, Nicodemos, acreditou nesse homem? Você, Nicodemos, que nos lidera, você é o nosso guia espiritual, você está se rendendo a esse Jesus? Então Nicodemos ficou com medo disso e ele preferiu buscar Jesus à noite. Era um homem que ele levava o seu conhecimento da lei de Deus para muitas pessoas. Era um bom teólogo, um homem conhecedor da lei,
mas ele não tinha poder de gerar nele mesmo o novo nascimento. Ele não tinha poder para mudar a sua própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum ser humano tem a capacidade de ter o próprio coração mudado por si mesmo. Ninguém aqui tem a capacidade de mudar a si mesmo. Nós não temos esse poder. Eu vejo isso como a questão do leopardo. Ele não tem poder para mudar as suas manchas. Não tem condições. É assim também, nem eu nem você podemos mudar a nós mesmos. Mesmo que a gente tenha o melhor conhecimento bíblico, teológico do universo. A Bíblia diz que a nossa natureza é caída. Que a nossa natureza é pecaminosa. A natureza que eu e você temos é exatamente para vivermos longe de Deus, não para perto de Deus. Paulo disse isso em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, se nós tivéssemos que deixar para mudar o nosso coração, eu e você estaríamos irremediavelmente perdidos para sempre. É por isso que esse encontro foi marcante, porque Nicodemos precisou entender que sem o novo nascimento, ele não poderia ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus não iria atraí-lo. Meus irmãos, sem o novo nascimento, as coisas de Deus podem nos cansar. É por isso que muitas pessoas entram e saem das igrejas e se sentem esgotadas, cansadas com tudo na igreja. Por quê? Porque não nasceram de novo. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus causam uma forma de tédio no coração do ser humano. Porque quando a pessoa não nasce de novo, ela não sabe o que é ter prazer na lei de Deus. Ela não sabe o que é ter prazer de estar nos atos do Senhor. Porque humanamente falando, o ser humano não tem coração nas coisas de Deus. É por isso que Paulo disse em Efésios 2, verso 8 e 9, pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Por quê? É dom de Deus. Eu e você temos tendência a viver a vida do pecado. É por isso que é necessário nascer de novo. O que é necessário para nós não é conhecer um livro novo, não é conhecer uma pesquisa nova, não é fazer um belíssimo sermão. O que é necessário para todos nós é nascer de novo. Porque, meus queridos irmãos, ter uma fé intelectual, ou ter uma fé de que podemos dizer Deus é poderoso, realmente Deus faz milagres, Deus faz maravilhas, isso não é suficiente para obter a salvação. Tem muita gente assim dentro das igrejas, gente que viu milagres, gente que recebeu milagres, e por isso, eu creio em Jesus depois desse milagre, mas não nasceram de novo. E como temos essa certeza? Porque são pessoas que só conheceram Jesus intelectualmente, foi uma fé rasa, emocional. São pessoas que foram para a igreja, se batizaram, mas não conseguiram permanecer na presença de Jesus diante do primeiro obstáculo que surgiu na sua caminhada cristã. A pessoa não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ter uma vida santa, ou seja, acostumou a ver sinais miraculosos na vida. E se não acontecer milagres? E se não acontecer coisas fenomenológicas? Então não tem mais graça servir ao Senhor? As pessoas que agem assim é porque foram apenas por uma intuição, por um momento. Só foram porque alguém também quis ir e ela sentiu bem no coração, se emocionou, chorou, levantou a mão, mas não nasceu de novo. Vejam, queridos, que Nicodemos estava assim, impressionado com o poder de Jesus. Tanto é que, olha comigo o versículo 2, o que vai dizer aí. Certa noite, veio falar com Jesus e ele disse o quê? Rabi, ou mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. O que Nicodemos estava dizendo aqui? Senhor, tu és mestre. Ele reconhece que Jesus de fato era mestre. Mas irmãos, não basta você saber que Jesus é mestre. Tem mais. Ele também reconheceu que Jesus não era impostor. Para um fariseu dizer isso, ele estava falando a verdade. Ele não estava ali rasgando seda para Jesus. O fariseu era alguém realmente muito sério naquilo que falava. Ele simplesmente disse o seguinte: Senhor, ninguém vai fazer o que o Senhor fez se não fosse de Deus. O milagre que o Senhor realizou foi algo tremendo, foi algo que veio da parte dos céus. Meus irmãos, Jesus realizou um milagre, e esse milagre nenhum ser humano poderia ter feito, mesmo que fosse um charlatão.
Então o que Nicodemos reconheceu é que Jesus de fato era alguém especial, Jesus de fato era mestre, mas ele ainda não tinha entendido o que era nascer de novo. Tanto é que Jesus responde para ele no verso 3. Vamos ler? Jesus disse para ele: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Que palavra tremenda de Jesus. Uma palavra para um homem que era um teólogo renomado, um homem que tinha muito conhecimento e que estava impressionado com o poder de Jesus. E meus irmãos, Jesus não deixou ser levado pelos elogios. Jesus não se deixou ser levado por todas aquelas palavras que enalteceram o seu nome. Jesus deixou muito claro: Nicodemos, tudo bem que você está falando isso a meu respeito, mas com todo o seu conhecimento teológico, Nicodemos, você não tem capacidade de mudar a sua vida. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Meus irmãos, é maravilhoso ver que Jesus foi direto ao ponto, marcando assim a vida de Nicodemos com essa palavra: necessário vos é nascer de novo. Ah, meus irmãos, Jesus reconhecia que ali não estava qualquer homem. Jesus sabia que Nicodemos era um homem capacitado academicamente falando. Se você olhar no versículo 10, você vai ver que Jesus chamou Nicodemos de mestre. Ou seja, Jesus reconheceu o quanto Nicodemos era um especialista na lei. Era como se fosse um doutor em teologia. Era um membro do Sinédrio. Nicodemos era professor de seminário. Meus irmãos, e Jesus deixou claro para ele: Nicodemos, com toda a sua capacidade acadêmica, com todo esse conhecimento que você tem de Deus, dentro do conhecimento da lei, nada disso vai adiantar na sua vida, porque ser teólogo não quer dizer ser salvo, ser professor de teologia não significa ser salvo, ser líder numa igreja não significa ser salvo, ser líder denominacional não significa ser salvo, ser pregador do evangelho não significa ser salvo. Ser um discipulador não significa ser salvo. Nicodemos era mestre da Bíblia. Daquela época, que a Bíblia que eles tinham, ele era mestre, mas ele estava perdido. Porque ele, com todo o conhecimento, ele não tinha capacidade de mudar o seu próprio coração. Um fariseu, um homem rigoroso com a sua religiosidade. E por ser esse fariseu, a Bíblia fala que eles jejuavam 2 vezes por semana. Ele entregava dízimos até das hortaliças da sua casa. Você já pensou nisso? Você vai lá no hortifruti, quando você chega em casa, você pega lá aquelas folhas de couve, e aí você conta quantas folhas tem, tira a 10ª parte, isso aqui é para levar para a obra de Deus, é para levar para o Senhor. Era assim o fariseu, tirava dízimo até das hortaliças. E tem mais, o texto é claro nos revelar que ele não era qualquer um religioso, ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, ele era membro do concílio, do tribunal mais importante da religião judaica, que era o Sinédrio. E por fazer parte desse grupo, só pessoas nobres e seletas é que podiam entrar naquele Sinédrio. E Nicodemos, além de todo esse conhecimento teológico, a Bíblia também vai dizer que ele tinha dinheiro. Ele tinha muitas posses. Pastor, onde está isso no texto? Não está nesse capítulo, mas está em João, capítulo 19, verso 39. E vocês vão ver ali, Nicodemos, um homem que tinha recursos financeiros. Era um homem que vivia o mais alto padrão material na sua época. Então, meus irmãos, para quem olhava os fariseus, viam neles pessoas como se tivesse uma casca envernizada de um verdadeiro religioso. Só que o que adianta ser religioso e mostrar para todo mundo que você é religioso, se você por dentro está completamente podre? Não adianta você invernizar uma madeira que ela está podre por dentro. É a mesma coisa você querer frequentar uma igreja, não adianta. Se você não nascer de novo, nada vai adiantar. Tanta religiosidade, tanto conhecimento, culto após culto, você vai entrar e vai sair e nada vai acontecer, porque você não experimentou o novo nascimento. E sabe por quê, irmãos? Nós não temos a capacidade de mudarmos a própria vida. É por isso que Jesus nos oferece este encontro com Ele. Ele nos oferece dizendo diariamente: eu quero ser Senhor absoluto do teu coração. Eu derramei meu sangue naquela cruz por você. Eu te amo e eu quero ser Senhor da sua vida. Você reconhece isso? Que foi por causa do seu pecado
que eu derramei o sangue naquela cruz. Esta é a palavra de Jesus. E aí quando você diz, eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, eu creio que o seu sangue foi derramado na cruz por mim, é nesse momento que você experimenta o novo nascimento. Batismo é apenas o cumprimento da ordenança, é apenas uma confissão pública da sua fé, de que você nasceu de novo. Essa foi a primeira lição. Nós reconhecemos que nós jamais poderíamos mudar o nosso coração. Por isso nós nascemos de novo, porque Jesus Cristo mudou o nosso viver para sempre. Segunda lição, eu vejo que o batismo é uma confissão pública diante de um novo nascimento, porque nós nos arrependemos. E nós arrependemos de uma vida que nós vivíamos errada. E por isso, o novo nascimento não é uma reforma moral, mas é ter uma nova história. Entenda uma coisa, você aceitou a Jesus, você não está entrando num processo de reforma. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é uma reforma, você se transforma em uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, por quê? Tudo se fez novo. Diz no versículo 6, desse texto de João capítulo 3, o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Irmãos, olha que impressionante. Jesus agora estava falando que o novo nascimento não era só uma reforma moral, vai muito mais do que uma reforma moral. E tem muita gente que acha que nasceu de novo porque parou de beber. Isso faz parte, mas não é isso que prova que você nasceu de novo. Ou deixou de fumar, ou deixou de adulterar, ou deixou de roubar, ou deixou de mentir. Essas mudanças são muito importantes, essas transformações acontecem sim, mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo. Porque, irmãos, a pessoa então diz que aceitou Jesus, parou de beber, mas está lá desesperada querendo substituir aquele vício por outro. Quantas pessoas que eu conheci que viviam fumando o tempo todo, aí pararam de fumar, se converteram e começaram a comer bombom o dia inteiro. Tinha lá aquele pote de bombom, ela ficou viciada, virou um chocolatra. Porque ela falou, pastor, agora que eu parei de fumar, eu preciso ter alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa, então eu estou comendo bombom. E eu disse, você vai acabar com a sua saúde assim. É um outro vício, igualzinho um cigarro. Sério, sério. Porque isso também está destruindo o seu corpo. E o seu corpo deveria ser o quê? Templo do Espírito Santo. Então não basta dizer que você parou de fumar. Não basta dizer que você não mente. É preciso ter experimentado o novo nascimento. É a vida diária. É a maneira pela qual você vai viver a partir de agora e para sempre. Diz no versículo 7, Jesus falando o seguinte: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aí eu quero chamar a atenção para esta palavra aqui, que nesse verso 7, como também no verso 3, Jesus usa uma palavra aqui muito interessante, a palavra grega anotem. Anotem significa exatamente nascer do primeiro. Anotem é algo que nasce de cima para baixo. Olha que impressionante quando Jesus fala que você tem que nascer de novo. Ele estava dizendo, esse nascer de novo não é obra da carne, não é o nascer como nós nascemos de uma mulher. Esse nascer é a palavra anotem, que é de cima para baixo, é nascer de Deus. Não é algo que o homem produz, não é algo que a igreja realiza, não é algo que a teologia ensina, é algo sobrenatural. É algo milagroso, é receber um novo coração, é receber uma nova mente, é receber uma nova vida, um novo caráter, ter novos sonhos, novos gostos, nova esperança, poder fazer parte de uma nova família, ter uma nova pátria, ter uma nova herança. E isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Não é igreja, não é religião. É Cristo, é Deus, é o Espírito Santo. É por isso que se batizar não mudará em nada para muitas pessoas, porque batismo é algo exterior. É por isso que nós não temos capacidade para sondar o coração de ninguém. Eu não tenho um salvaciômetro para olhar o coração do irmão André e saber, eu acho que ele é salvo, né? Eu não tenho. É a vida dele, são os frutos dele que vai mostrar que ele nasceu de novo. É Deus que sonda e sabe quem são dele. Por isso que o novo nascimento é uma ação soberana, exclusiva, sobrenatural.
poderosíssima do Espírito Santo de Deus, que penetra na nossa vida, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível à poderosa voz de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é novo nascimento. É por isso que tem muita gente perdida no meio da igreja, muita gente cheia de remorso, mas não com arrependimento. Porque a pessoa que se arrepende, ela produz frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma só vez. Quando você reconhece que você estava debaixo da ira de Deus, que você estava debaixo da condenação de Deus, que nós estávamos separados de Deus, você se arrepende, você confessa, você abandona o seu pecado. Nós não estaremos aqui na igreja brincando de religião se não tivéssemos nascido de novo. Tem muita gente que fala que aceitou Jesus, peca, eu vou parar com isso, Senhor me perdoe, aí Deus vai lá e perdoa, tá a pessoa pecando de novo, ou seja, é aquela pessoa que não se arrependeu, acha que está tudo bem, no final Deus é Pai. É por isso que quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo imediatamente atua no coração e ele diz para a pessoa, não faça mais isso. Isso fere o coração de Deus. E a pessoa se sente envergonhada. E aí João escreveu lá em 1 João 1,9, neste momento que o Espírito Santo constrange o coração, eu posso confessar os meus pecados. Por quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos um Deus que é poderoso, o Deus Espírito Santo, que é o nosso intercessor existencial. Meus irmãos, nós não precisamos que Deus levante um profeta Natã, como levantou para Davi, para poder dizer para nós o quanto nós estamos errados, porque é o Espírito Santo que habita em nós, que fala conosco, e isso não está certo. Meus irmãos, em Jesus nós não fomos reformados, em Jesus tudo foi feito de novo. Nós nascemos de novo, é uma nova história. É por isso que Jesus vai dizer agora no verso 8, essa palavra que é tremenda. Ele diz, o vento sopra por onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Eu disse aqui recentemente sobre esse texto, o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Que o vento é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Tanto que a palavra hebraica, ruá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e diz lá que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, é o vento forte de Deus, o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo aqui é um símbolo daquilo que é livre. Ele tem total liberdade para fazer o que quer, com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E sabe o que nós entendemos aqui? Que quando eu e você olhamos para algumas pessoas, o que a gente diz para algumas pessoas? Essa pessoa aqui olha nem Jesus na causa. Você já disse isso sobre alguém? Pastor, essa pessoa é difícil. Essa pessoa não tem jeito, pastor. Essa pessoa não quer saber de Jesus. Essa pessoa foi longe demais com as suas atitudes. Essa pessoa está arruinada demais, pastor. Ela está degradada. É uma pessoa que não quer saber de Deus. Eu acho que essa pessoa não tem mais jeito, então eu não vou perder meu tempo. E de repente o Espírito Santo, então, decide soprar sobre a vida daquela pessoa. E de repente, aquele vale de ossos secos começa a se juntar e de repente começa a nascer nervos, carnes, e ali se torna uma nova vida, porque renasceu. Aquilo ali é algo tremendo e você vê, eu não acredito, essa pessoa mudou assim. E aí você vai entender, foi o Espírito Santo que soprou do jeito que Ele quer, da forma que Ele quis e quando Ele quis. Lembram de Saulo de Tarso? Um homem furioso, assassino, derramador de sangue de crentes. Esse foi Saulo. Diz a Bíblia que o Espírito Santo soprou sobre ele e ele se converteu, ele foi transformado. Jesus disse o que para Saulo no caminho para Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi ali que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque o Espírito Santo soprou sobre a sua vida. Lembram de Manassés? Vocês já viram a história de Manassés? A Bíblia diz que Manassés foi um monstro, foi
o pior rei de Judá, feiticeiro, necromante, idólatra. Ele queimou seus filhos no altar, ele arruinou Jerusalém, porque ele encheu Jerusalém de sangue inocente. E aquele homem que não tinha esperança, dava nojo de olhar para Manassés, diante de tudo que ele estava fazendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo soprou sobre ele, lá naquela prisão, humilhado, e ele se quebrantou, ele se arrependeu, ele foi salvo. De repente, um homem com uma legião de demônios foi liberto por Jesus lá em Gadara. Foi transformado completamente. O homem expulso da sociedade, desacreditado por todos. O pessoal só não via a hora de ele morrer e acabar com a vida, porque para todos não tinha mais jeito. Quando o Espírito soprou sobre ele, Jesus teve aquele encontro com aquele homem e ele foi transformado por completo. Lembram daquela mulher chamada Maria Madalena? O texto diz que ela tinha 7 demônios e foi liberta por Jesus. E Jesus transformou esta mulher possuída por demônios na primeira mulher missionária pós-ressurreição. Meus queridos, isso mostra que o Espírito Santo é livre, ele sopra onde quer, da maneira que quer, em quem ele quer, porque ele soprou um dia nas nossas vidas, ele sopra nesta noite sobre nossas famílias, ele pode estar soprando agora lá nas ruas, aqui por esta cidade, ele está soprando talvez num campo de futebol, ele pode neste momento estar soprando numa boate, num lugar que você nem pode imaginar, talvez agora lá, Deus está salvando alguém, porque Deus é soberano. Ele pode levantar alguém nesse momento na boate, numa casa de show, na boca de fumo. Deus pode soprar nas cadeias, porque quando o Espírito Santo sopra, ele é poderoso para transformar a vida humana para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O vento é livre, ele é soberano. O Espírito Santo de Deus é assim. Meus irmãos, Nicodemos teve a sua vida impactada com essas palavras poderosas. E esse Jesus que impactou o coração de Nicodemos é o Jesus dessa igreja. É o Jesus que está aqui nesta noite. Ele anda no meio da nossa igreja e ele está em nós. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, Nicodemos aprendeu que o novo nascimento não é reforma, mas é uma nova história, é uma nova vida. E quem sabe você não precisa experimentar isso nesta noite. Eu quero encerrar dizendo que o batismo é uma confissão pública de um novo nascimento, porque nós nos batizamos porque entendemos qual é a dinâmica da cruz. Você sabe qual é a dinâmica da cruz? Verso 11, Jesus continua conversando com ele dizendo: asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão, se lhes falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem? O Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar juntos? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, sabe o que Jesus está falando aqui? Se você não sabe, Jesus está conversando aqui com um teólogo. Jesus está conversando aqui com um homem que entendia da Torá, da lei. Jesus cita Números capítulo 21. Como assim, pastor? Jesus falou: Nicodemos, você está lembrado da jornada do povo lá no deserto? Nicodemos, você se lembra quando o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés? Nicodemos estava assim: claro que eu lembro, né? Eu estudo isso. Você se lembra então, Nicodemos, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo? Nicodemos sabia disso. Nicodemos, você se lembra como Deus enviou aquelas serpentes abrasadoras que começaram a morder o povo e eles foram morrendo? Claro que eu sei, Jesus. Você se lembra, Nicodemos, do desespero daquele povo recorrendo a Moisés e clamando: Moisés, por favor, peça a Deus para retirar essas serpentes daqui. Você se lembra disso, Nicodemos? Quando Moisés foi falar com Deus, o que Deus mandou ele fazer, Nicodemos? A serpente de bronze. Nicodemos, você lembra disso? Ele com certeza se lembrava. Você lembra que Deus disse para pendurar na haste aquela serpente de bronze? Para quê? Para que todo
aquele que olhasse para aquela serpente ficasse o quê? Curado dos venenos daquelas mordeduras. Lembra disso, Nicodemos? Nicodemos com certeza se lembrou. E foi aí que Jesus disse: Nicodemos, assim como Moisés precisou levantar aquela serpente de bronze no deserto, importa, Nicodemos, que o Filho do Homem também seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Que o pecado na vida humana era como aquele veneno mortal daquelas serpentes abrasadoras lá no deserto. E que só pelo sacrifício de Cristo na cruz é que haveria cura, restauração, perdão, salvação para a humanidade. Mas sabe, queridos, tem muita gente que acha que não precisa de Jesus. Tem muita gente que acha que está bom do jeito que está. E não estão vendo que o pecado, com o veneno mortal, está conduzindo a sua vida a passos largos para a morte eterna. E sabe o que é interessante? É que a serpente, ao longo da Bíblia, é símbolo de quê? De Satanás. Satanás não é a serpente? Aí vem a pergunta: então como que Jesus teve a capacidade de usar a serpente como símbolo da sua morte na cruz? Não é complicado isso? Sabe o que significa aqui? A serpente de bronze naquela haste foi um antítipo de Cristo. O que é isso? Eles tinham que entender que Cristo, quando foi para o Calvário, era algo radical, era algo profundo da parte de Deus. Sabe por quê? Porque quando Cristo foi pendurado, ele foi pendurado como maldito, porque maldito é aquele que for pendurado num madeiro. Então isso mostra o quê? Que Jesus se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que quando Jesus estava naquela cruz, Deus lançou sobre Jesus todo o veneno que estava sobre nossas vidas. Meus irmãos, foi lá na cruz que Jesus foi feito pecado por nós. Foi lá na cruz que ele foi feito maldição por nós. Não havia beleza nele para que o desejássemos, como diz Isaías 53. Por causa da feiura do nosso pecado, ele sofreu em nosso lugar aquela morte cruel. Por causa da miséria do nosso pecado, por causa da desgraça do nosso pecado, a ponto de que o texto sagrado diz que a própria natureza se manifestou na crucificação de Jesus, porque a terra tremeu, o sol se escureceu diante de tamanho momento de horror. Foi exatamente ali naquela cruz que a ira de Deus caiu sobre o seu Filho Jesus Cristo. E diz a Bíblia que antes de morrer, ele gritou a palavra: está consumado. E foi assim que Jesus pagou o preço, recebendo todo o veneno do pecado da humanidade. E ele fez tudo aquilo por amor a mim e a você. E foi por isso que hoje eu e você podemos dizer que nós somos salvos, porque Jesus tirou de nós todo o domínio deste veneno de nossas vidas, chamado pecado, e ele tirou para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês conseguem entender essa fala de Jesus? Irmãos, Nicodemos, como doutor em teologia, ele começa a absorver todo esse ensino, ligando aquela serpente lá atrás, ligando com Cristo, falando que ele teria que ser colocado na cruz. E a seguir, depois de toda essa prática teológica que Jesus coloca na frente de Nicodemos, Jesus encerra com a belíssima frase que nós conhecemos no verso 16. Porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos aprendeu: só Jesus é que poderia tirar do ser humano todas as presas da serpente que é Satanás. Só Jesus é quem teria poder para tirar do ser humano todo aquele sentimento de prazer pelas coisas das trevas. Só Jesus é quem poderia tirar do ser humano a condenação eterna. E aí oferecer para este ser humano vida em abundância e vida eterna. Só Jesus é quem teria como ter autoridade, é aquele que podia deixar claro toda a sua autoridade
diante da história do ser humano, para dizer: eu posso restaurar a sua história para sempre. Só Jesus é aquele que pode dizer: eu posso te libertar, eu posso te curar, eu posso te transformar, porque para mim nada é irrecuperável. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu tomei o seu lugar naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Meus irmãos, não teria como Nicodemos sair desse encontro da maneira que ele entrou. Todo o seu conhecimento caiu por terra. Nicodemos foi impactado pelo poder do nome de Jesus, pelas palavras de Jesus. Irmãos, que noite tremenda e impactante na vida de Nicodemos. Aquela noite não é diferente desta noite, porque Jesus também te trouxe aqui nesta noite, para que você pudesse entender que além de ter conhecimento acadêmico que você possa ter, Ele conhece a tua vida e diz: isso não vai te dar salvação. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas dúvidas existenciais. Talvez você esteja aqui e você duvide até mesmo da existência de Deus, mas foi Ele quem te trouxe até aqui. Ele tem todo o poder no céu e na terra para derramar um bálsamo sobre o seu coração e te dar uma nova vida, uma nova existência espiritual. Nos dias que nós vivemos de incertezas, Jesus nos permitiu estar aqui para olharmos para essas pessoas que se batizaram aqui e dizer: há esperança, eu ainda salvo, liberto, transformo vidas humanas. O Jesus que mudou a vida de Nicodemos é o Jesus que mudou a vida de cada batizando, é o Jesus que mudou a vida de muitos que aqui estão, e é o Jesus que continuará mudando a história da nossa vida. Ele está aqui e Ele pergunta para você: você quer também experimentar um novo nascimento? Você quer experimentar o que é viver na minha presença? Você quer entregar tudo aquilo que tem incomodado o teu coração e descansar em mim? Eu estou aqui, eu quero ser o teu Deus, eu quero te fortalecer, eu quero te dar o maior presente que você nunca receberá na vida humana, que é a salvação da sua alma. E somente Cristo pode te dar esse presente, porque somente Ele tem essa autoridade para te conceder aquilo que Ele conquistou lá naquela cruz, em nosso lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar em tudo que Nicodemos viveu diante de Jesus naquele momento. Todos os milagres foram incríveis, sim, mas as palavras de Jesus para ele foi mais poderosa. Nicodemos, não são milagres que vão mover a sua vida espiritual, mas você precisa nascer de novo. Pergunte para o seu coração agora: será que você já nasceu de novo? Talvez você esteja na igreja desde criança, você se envolve na igreja, você faz muita coisa na igreja, mas você ainda não nasceu de novo. Você ainda tem dado abertura para o pecado no seu coração. Você é alguém que ainda não tem tido prazer na lei do Senhor, não tem tido alegria de se envolver com o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Não é uma reforma, é tudo ser feito novo na sua vida. E Jesus pode fazer a sua vida agora ser uma nova vida para a glória do seu nome. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero convidar você, em nome de Jesus, a esse Jesus que estava diante de Nicodemos, que se faz presente aqui, e dizer: Senhor Jesus, eu não quero mais adiar esse momento, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero experimentar esse novo nascimento, eu quero também ser batizado, porque eu creio, Senhor Jesus, que por causa dos meus pecados, o Senhor teve que absorver todo aquele veneno do pecado naquela cruz. Obrigado pelo teu amor, Jesus, na minha vida. Por isso eu entrego minha vida a ti nesta noite. E se o Espírito Santo está soprando sobre a sua vida agora e te dando esse entendimento, eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante de Deus. Aonde você estiver, levante suas mãos e diga: Senhor, eu preciso de Jesus. Eu não quero esperar mais. Eu creio que Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. Diga: Senhor, eu sou um membro frequentador, mas eu não nasci de novo. Eu quero experimentar esse novo nascimento. Eu quero ser uma nova criatura. Se Deus fala ao teu coração, pode levantar a sua mão. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão.
Diga, Senhor, eu preciso de Ti. Se Deus fala contigo, levante a sua mão. Hoje eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas eu quero apenas orar por você. Você sabe que as coisas precisam ser mudadas. Ser batizado não vai adiantar nada se você não nasceu de novo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Pode levantar a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus abençoe. Mais alguém? Menino, uma menina, um jovem, um senhor, uma senhora. Deus abençoe sua vida, querido. Há mais alguém? Louve o Senhor. Quero te louvar nessa noite por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu vivenciar aqui na tua casa. Obrigado a Deus porque nós podemos ver a alegria no coração desses irmãos e irmãs que puderam confessar publicamente que o Senhor Jesus é o Senhor absoluto de suas vidas. Oh meu Deus, obrigado porque a tua palavra lida e explicada falou aos nossos corações que nós só estamos aqui por causa deste novo nascimento. Obrigado a Deus porque nós não poderíamos mudar a nossa vida por nós mesmos, mas é o Senhor quem mudou a história da nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado a Deus porque compreendemos a dinâmica da cruz, porque Cristo absorveu esse veneno que estava sobre nós, os nossos pecados, e nos libertou para sempre. Obrigado a Deus porque se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Nós te adoramos, ó Pai. Senhor, eu entrego cada vida que se manifestou aqui nesta noite no teu altar. O Senhor conhece e sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas dificuldades, ó Deus. Derrama o bálsamo sobre esses corações. Eu creio, ó Deus, que aqueles que confessam ao Senhor publicamente, o Senhor Jesus também confessa diante do Pai, e o nome dessas pessoas já estão escrito no livro da vida para sempre. Nós te adoramos, ó Deus, e eu faço esta oração consagrando essas vidas em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Antes de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor, eu quero convidar os irmãos que foram batizados a receber o certificado. Eu quero convidar o nosso primeiro vice-presidente, primeiro é o irmão Carlos, para entregar aqui na irmã Eliane da Conceição Rodrigues. Cadê a irmã Eliane? Pode vir aqui, ele estará entregando. Quero convidar também o irmão Henrique, segundo vice-presidente, para entregar na irmã Ana Carolina de Oliveira esse certificado.
A irmã Vivian Borba também. Quero convidar o irmão Carlos também para entregar esse certificado para a irmã Vivian Borba. Quero convidar também o Rogério para vir aqui à frente. Cadê o Rogério? Está vindo ali, né? E os irmãos que receberam o certificado podem ficar aqui na frente, não precisa ir embora não, gente. Vamos lá, né? Que bom, né? O irmão Rogério Henrique entrega também. E o Rodrigo, né? Rodrigo pode vir aqui. Cadê o Rosenberg? Vem cá, Rosenberg. Entrega na mão do filhão aqui, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês, uma salva de palmas aqui, né, para todos. Amém. Eu quero convidar vocês a olharem rapidamente atrás, que nós temos uma declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, e queria que pudéssemos ler rapidamente. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob a profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Vamos ler juntos? Comprometemo-nos, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo, na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças, sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar de nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser correta em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, difamação e a ira, sempre em tudo, visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrar-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades, necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém? Henrique, ora para a gente, agradecendo a Deus por essas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, graças te damos, ó Deus, porque podemos estar na Tua presença. Queremos te agradecer imensamente por esses irmãos que acabaram de dar um testemunho, ó Pai, da sua fé diante da congregação. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eles fazem parte da segunda igreja batista em Petrópolis, a tua igreja, aquela que o Senhor separou para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que eles possam ser bênção dentro da tua igreja e possam ser abençoados por ti também aqui dentro da tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa bênção, pela alegria que nós temos no nosso coração de receber estes irmãos nessa noite. Por isso nós choramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. E nós estaremos participando agora da ceia do Senhor junto com vocês, dessa vez como membros da igreja. E quero convidar os nossos diáconos e diaconisas para virem aqui à frente, que vão estar nos abençoando nesse momento. A você que nos visita, você é muito bem-vindo. Você que é membro de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja. Mas se você não é batizado, não participe. Este é um momento muito especial na vida daqueles que experimentaram o novo nascimento e foram batizados. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A palavra de Deus nos ensina assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória
de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Este é um momento pessoal entre você, entre eu e Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você precise nesse momento confessar algum pecado, até mesmo gerar perdão para alguém. Faça isso após o culto, mas agora converse com Deus, examine sua vida. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos concede uma página em branco para recomeçar a nossa história. Obrigado, Jesus, porque se alguém está em Ti, é nova criatura. Obrigado porque nesta noite o Senhor está ouvindo a oração de cada um aqui neste lugar. Aceite, ó Deus, este momento como um momento santo na Tua presença de comunhão da Tua igreja. É a oração que eu faço em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Quando estivermos louvando ao Senhor, os elementos serão distribuídos. bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim.
sou em ti, me amor. De cruz erigiu, pelo dia fugiu, revelando a vergonha e a dor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Preparou a coroa toda. Alguém ficou sem receber os elementos? Levante uma de suas mãos aqui na frente. Aqui. Vamos continuar louvando somente aqui, né?